Aqui comigo é a Fernanda Lana, que é representante do Instituto ProShark e está aqui com a gente hoje para falar de algo que é extremamente importante, que é a marcação, monitoramento de tubarões e arraias aqui em toda a nossa costa, né, Fernanda? Não é só aqui em Angra dos Reis, não. Muito boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje no Contexto comigo e também com os ouvintes da Rasca Web. Então conta pra gente um pouquinho do Instituto, do seu trabalho e dessas marcações que são feitas, como eu disse anteriormente, não só aqui em Angra dos Reis, né? Exatamente. Primeiramente, queria agradecer, né, a oportunidade da gente estar aqui novamente, né, já a Rasca Web já é uma grande parceira também. A Maria Mariana não tem nem o que falar, né, Mariana? Então, assim, a gente está junto aí já construindo um pouco dessa história e realmente a gente, né, nós temos o Instituto ProShark, ele é um instituto de pesquisa, né, que é sem fins lucrativos. Então, a gente faz nós somos responsáveis pelo Programa de Monitoramento Integrado de Tubarões e Raias do Estado do Rio de Janeiro. Bem como você falou, não é somente aqui em Angra dos Reis, a gente tem todo um monitoramento que tem sido feito em especial na Baía da Ilha Grande, né, e Sepetiba, né, então a gente também tem algumas outras atuações junto ao Estado também, que a gente está fazendo todas essas pontuações, e a gente conseguiu fazer, né, a parte desse programa integrado, integra o quê, né? É basicamente da gente ter a parte de telemetria satelital, acústica, a gente tem o monitoramento por drones também e outras ferramentas que a gente utiliza para poder entender a dinâmica desse ambiente, né? Tanto na dinâmica de onde que esses animais estão, se eles moram aqui, se eles são residentes ou não, se eles vão para outro lugar, se eles são migratórios, se eles reproduzem, se alimentam, né, aqui dentro dessa região. Então a gente está tentando, né, trazer informação, né, com qualidade, com seriedade, bastante profissionalismo, para poder mostrar para a sociedade, né, dentro de toda essa parte de pesquisa. Eu falo que é assim, os pilares nossos do Instituto é pesquisa aplicada. O que é pesquisa aplicada? A gente tem que estar fazendo exatamente isso aqui agora, de traduzir tudo que a gente está trazendo de informação, de dados de pesquisa, para as pessoas entenderem, né? E isso cabe à inovação, que é a parte de telemetria satelital e acústica, e todas essas ferramentas de inovação tecnológica, e também a gente tem a parte de engajamento comunitário, que é essas participações nossas, tanto dentro de rádio, de comunidades tradicionais, da gente ir em escolas, da gente conversar com as pessoas, participação de eventos em geral, e a gente tem o nosso grande pilar de apoio à gestão pública com ações voltadas para políticas públicas voltadas para os tubarões e raias. Então, a gente tem toda essa gama, né, de ações que faz com que o Instituto seja extremamente sério e que a gente está trazendo, né, com grande cuidado mesmo, né, essa temática e trazendo também um viés para a questão do turismo sustentável, né, tanto de base comunitária como um turismo sustentável voltado para a parte de avistamentos de tubarões, de raias, né? Depois a gente vai falar que a gente tem a nossa campanha, enfim. Esse é o nosso grande trabalho, né? Que tem sido, inclusive, muito reconhecido. Fico muito grata a todas as pessoas que estão nos acompanhando. A gente está crescendo cada vez mais e eu fico muito feliz porque isso está tendo um retorno muito positivo, né? Porque era para poder ser uma questão até mesmo da gente ficar ali na luta para desmistificar a questão dos tubarões, do uso do ambiente. E como bem você falou, gera um certo receio? Gera, mas é importante que esse receio se transforme em respeito, e o respeito Sim, vem através do conhecimento. Então com é isso que a certeza. gente veio fazer aqui e agradeço a oportunidade da gente estar trazendo isso tudo aqui para o público, né, e ter condição da gente bater esse papo. Imagina, a gente é que agradece. Eu já conheço a Fernanda de outros carnavais, já fizemos essa matéria em outro veículo, né, para televisão. Foi muito bacana poder acompanhar um pouquinho esse trabalho do Instituto ProShark, que, Fernanda, na verdade, é um trabalho que pode-se dizer que começou há pouco tempo, né? Desde quando o Instituto existe, quando vocês começaram a fazer essas marcações? Então, a gente, é só uma coisa assim, eu, Fernanda, né, já trabalho com tubarões e raias há 20 anos. Se for Uhum. considerar mesmo, de fato, quando é que eu comecei a estudar e trabalhar com esses bichos, dos meus 7 anos de idade. Então, é desde pequenininha mesmo, mas assim, de fato, com titulação, com a parte toda de voltar de graduação, mestrado, doutorado e tudo, tem 20 anos aí nessa história de bagagem, né, de marcação efetivamente com tubarões e raias, desde o Nordeste do país, que eu ia fazer tanto em Recife, no arquipélago de São Pedro e São Paulo, e tive a oportunidade de começar a fazer a marcação desses tubarões aqui em 2021, 2022, né? Então Isso, foi só para o pessoal que está ouvindo isso. a gente entender, né? Eu sabia que esse trabalho já era de longa data, estava aí desde a sua infância mesmo na vida, e veio a adolescência, depois você
tomou essa decisão, que era isso que você ia estudar, e então investiu também no estudo, na formação e tudo mais, mas conseguiu trazer essa marcação aqui para nossa região, né, da Bahia, da Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro, entre 2021 e 2022. E muito me Isso. impressiona, Fernanda, quando a gente pensa nesse marco dessas datas, né, do ano, que de lá para cá muita coisa aconteceu, né? Foi um trabalho que cresceu consideravelmente. Com certeza. A gente teve esse marco, né, de início de trabalhos aqui na região, né, na Costa Verde, de 2021, 2022, com essas marcações iniciais, mas o Instituto ele se formou ao longo desses anos, né? Então, Uhum. por isso, assim, é um recente e não é, né? É um recente, talvez, assim, para os dados e para as informações que a gente está Isso. trazendo, né? Porque, de fato, a gente começou a trazer mesmo isso para a mídia quando a gente tinha mais propriedade para falar, né, Mariana? Não adianta nada a gente falar e falar, estou fazendo. Especular, né? Você acaba até Exato, tirando a credibilidade exato. daquilo, da finalidade do instituto e do trabalho desenvolvido, que é um É. trabalho tão importante. Então foi tudo feito com muita calma e quando você conseguiu dados robustos, você trouxe isso e começou nessa campanha de conscientizar as pessoas que fazem uso dessa área, né? A gente sabe, Angra dos Reis tem 365 ilhas, mais de 2.000 praias, e é claro que é um berço para esses animais, né, Fernanda? Eu Se falo tudo estiver é. funcionando da forma como se espera, é o lugar deles. Eu falo que, inclusive, a Baía da Ilha Grande Sepetiba é um grande santuário da biodiversidade marinha. Por que isso? E, de fato, é um santuário, gente. A gente tem aqui uma riqueza absurda de espécies, não só de tubarões e raias, a gente tem golfinho, baleia, tartaruga, outros peixes. Então, assim, a gente tem uma convivência harmoniosa com esses animais e por que também não continuar tendo essa convivência harmoniosa também com tubarões e raias, né? Então, Uhum. assim, é por isso que eu acho que a gente trouxe isso com muito cuidado, trazemos isso com muito cuidado, muita cautela, para as pessoas poderem ter condição de entender, porque é uma questão de que muita gente acha que não, esses tubarões são novos, né? Mas não, eles sempre viveram aqui, eles sempre estiveram aqui, né? Então a gente agora tem um monitoramento contínuo sendo feito com dados e informações que agora a gente tem condição de falar sobre isso e inclusive trazer uma tranquilidade para a população de uma forma literalmente com base de dados, né? Porque não adianta só falar e especular. Uma coisa é chegar e mostrar. Eu acho que é muito isso. A gente tem que ser meio São Tomé, né? Eu ver para crer. É. Né? Então a gente tem que trazer mesmo a informação para poder as pessoas conseguirem entender e não ficar só numa interpretação, né? Que eu acho que isso que é aí que vem os fake news e aí que vem todo o processo de desinformação, que não é o nosso Uhum. propósito. A gente faz aqui de uma forma Exatamente. bem diferente. E aí, Fernanda, quando eu falei da matéria que a gente já fez anteriormente, né? Naquela época, naquela ocasião, que também não tem muito tempo, assim, foi no final do ano A passado, matéria mesmo que foi em 2023, eu acho, 2023 ou 2024, 2024. que Que a foi gente aquela. fez, já Foi. tem tanto tempo, Tem ela gente, o aqui no tempo Instagram. voa. Mas olha só, nessa ocasião, a gente estava falando de uma espécie que era o tubarão galha preta. Isso. Hoje já existem outras espécies que vocês estão conseguindo monitorar e fazer a marcação aqui no litoral, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Então, a gente, eu acho que esse que é o bonito, né, da pesquisa, como trazendo essas coisas todas, as informações. A gente começou tendo identificação dessas áreas, né, dos tubarões galha preta, é a maior agregação da América do Sul mesmo, né, assim, que a gente tem, e principalmente do Brasil, a maior agregação do Brasil, da questão dos tubarões galha preta. E essa agregação, ela transformou, inclusive, a nossa região, deu um reconhecimento internacional para Angra dos Reis. Hoje nós temos uma área prioritária de tubarões e raias da IUCN. Que é isso? Aquela lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção. Esse Uhum. órgão chama IUCN, né? Eles fazem uma avaliação dessas áreas, né, críticas ali mesmo para tubarões e raias, para conservação. E no Brasil a gente ganhou várias áreas, mas o estado do Rio, ele ganhou 4 áreas prioritárias e Angra dos Reis teve o privilégio de ter uma área reconhecida pela IUCN. Isso dá um reconhecimento global para a conservação para o município. E com isso, através desses dados do Prochart que foi corroborando, né, para poder conseguir ter essa área. E isso tudo, Mariana, a gente conseguiu depois entender um pouco mais sobre esse ambiente, com as marcações, né, dos animais. A gente identificou também a maior agregação de tubarões-tigres, literalmente, da costa brasileira. Né? Por que eu estou falando isso? Porque onde tinha, né, algum tipo de trabalho, algum tipo de marcação sendo feito com o tubarão-tigre, era só no eixo Recife
Recife, Noronha. Fora isso, não tinha lugar nenhum que tinha esse tipo de monitoramento. E nós fizemos várias coisas pioneiras, né? Desde a marcação satelital e acústica, e nós fizemos a primeira marcação dupla, que é a satelital e acústica num tubarão-tigre, né? Então, ou seja, a gente nomeou os nossos 3 reis magos, né? São Gaspar, Baltazar e Belchior, em homenagem ao Angra dos Reis. Eles foram marcados, né, através de uma marcação satelital e acústica. E agora, sexta-feira, a gente conseguiu marcar a nossa caiçara, que é uma fêmea, a primeira fêmea caiçara, gente, ou seja, empoderamento feminino. E literalmente uma grande homenagem a essas pessoas que vivem do mar e que nos ajudam absurdamente com informações, com dados e principalmente com ensinamentos do mar, né? Então, a nossa caiçara é uma fêmea de tubarão-tigre de 2,40 m que nós marcamos, ela deu esse nome, e a nossa bajeca, que é também um tubarão galha preta de 2,30 m, fêmea, também possivelmente grávida, que é a bajeca exatamente em homenagem aos moradores da ilha, né? Então, ou seja, são todos essas grandes homenagens a essas pessoas, e isso representa para a gente uma marcação de um tigre e de um galha preta no mesmo dia. É um momento histórico para a gente do Instituto ProShark, porque é uma marcação que é muito difícil de fazer. Se fazer uma marcação já é difícil, você imagina fazer 2 marcações com 2 espécies diferentes no mesmo ambiente, né? Então, assim, é surreal isso que está acontecendo e a gente está vivendo, e por isso que eu trago isso com tanta informação, com tanto cuidado e zelo, né? Muita gente me pergunta assim, mas cadê esses bichos? Você está marcando e rastreando, cadê eles? Então, a gente fala exatamente o ponto exato desses animais. É uma preocupação que a gente tem, não só de passar, porque é o seguinte, tem que ter uma responsabilidade para essa informação, né? Não só para poder as pessoas não irem lá e não quererem capturar esse animal, como também para não ter um curioso que vai lá querer ver, machucar, ou então perseguir o animal, ter algum tipo de interação negativa. Então, a gente protege tanto os animais quanto as pessoas, a segurança das pessoas é extremamente importante para a gente. E, ao mesmo tempo, tem que entender que, como é satelital, é o seguinte: o tubarão coloca a dorsalzinha para fora, linka no satélite, manda os dados para a gente, mas tem um delay do satélite, não é um ponto exato, é em tempo real, mas não é nesse momento que eu abri aqui agora no celular, ele está ali, a gente vai lá e encontra ele. Não é assim. Ele desloca, então ele está deslocando na Baía da Ilha Grande Sepetiba toda. Não tem como a gente falar um lugar específico. Onde ele está exatamente, exatamente. né? Então, por isso que a gente toma esse cuidado, né? De falar com propriedade, com informações. A gente não tem problema nenhum de responder perguntas, de estar aqui exatamente para dar apoio. Essas perguntas, inclusive, eu gosto, porque é a hora que eu consigo interagir com as pessoas e mostrar o para que a gente existe. E desmistificar também muita coisa que já está ali entranhado, né? Que a gente viu em filmes ao longo da vida e fez aí a nossa própria imagem do que é o tubarão e o que ele representa pra gente, né, pra um banhista, para quem frequenta aí a praia e tá sujeito a se deparar sim com um tubarão. São 2h33, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente continua esse assunto que é muito importante aqui para nossa região. Aí a gente vai além da notícia e eu tô de volta com a Fernanda Lana, pesquisadora do Instituto ProShark, que tem desenvolvido um importante trabalho de pesquisa e conservação da vida marinha na Baía da Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro. E a gente estava falando aí sobre as marcações que já foram feitas aqui na cidade, né? Na última sexta-feira, a Fernanda acabou de trazer informação pra gente que eles conseguiram marcar não um, gente, mas 2 tubarões e de 2 espécies diferentes, né? Um galha preta e um tubarão-tigre. E aí, Fernanda, vocês marcam para conseguir os dados desses animais. Então, pensando agora um pouquinho nesses dados, né? O que você já consegue esclarecer para a gente? A gente já tem as respostas do que esses animais estariam fazendo aqui na Baía da Ilha Grande? Por que eles têm buscado essa área? Com certeza, a gente já tem várias informações, tem coisas que ao longo da pesquisa, né, a gente já consegue ir respondendo, mas como a gente sabe, assim, muita gente não entende às vezes que a pesquisa ela demanda um pouquinho de tempo para a gente poder conseguir, né, fechar ali ciclos e entendimentos completos, mas a gente já consegue trazer várias coisas, né? Fruímos desse mar, né? Eles vivem, esses animais vivem no mar, é diferente, então a gente tem que ter uma harmonia, né, uma convivência harmoniosa e da nossa parte cabe o raciocínio, cabe né, literalmente entender o que nós podemos
podemos fazer da nossa parte para que isso continue, né? E Uhum. aí cabe a gente deixar nessas áreas que já são delimitadas mesmo, né? Dentro dessa questão de presença desses animais, deixar esses animais quietinho, mais tranquilo, com refúgio, né? Deixa eles ficarem ali, passar o seu ciclo de vida natural. E eles normalmente ficam ali de abril, maio, até mais ou menos setembro, outubro. Então, ou seja, o período de verão, normalmente, Uhum. que as pessoas acabam indo e usufruindo um pouco mais dessas praias, não tem tanto desses tubarões galha preta. Então, ou seja, fiquem tranquilos com isso, né? Então, vamos tentar deixar também um período, que é o que eles vêm para cá para reproduzir, a gente consegue conviver ali de uma forma harmoniosa. Ah, mas Uhum. eu vou deixar de entrar na água? Não é essa a intenção, né? A intenção é exatamente da gente mostrar que tem algumas áreas, algumas restrições que talvez a gente tenha assim que fazer, mas de uma forma muito tranquila, de uma forma muito harmoniosa. E para os tubarões-tigre, a gente já conseguiu perceber que é uma área também, possivelmente, da questão de reprodução e alimentação, né, desses animais, e a gente está ainda vendo como é que é essa questão do uso, né, disso tudo. A gente está entendendo mais, né, um pouco sobre esses animais, entendendo que é uma quantidade maior do que a gente tinha visto inicialmente, né? Inicialmente a gente tinha visto, né, se você for ver até nas matérias que a gente apareceu, né, junto ali do Fantástico, a Jornal Uhum. Nacional, enfim, tudo isso a gente mostrou que esses animais eles eram um pouco menos do que a gente tinha imaginado. Só que com o monitoramento a gente foi vendo que ele tem uma quantidade muito maior, né? E Uhum. isso significa o quê? Nossa, é para a gente ficar preocupado? É para a gente poder ter ali todo um processo de receio? Não. Primeira coisa é o respeito, né? A gente tem que entender que como os tubarões, as raias, os golfinhos, as tartarugas, as baleias, todos eles usam desse ambiente, vivem nesse ambiente, assim como a gente usufrui, né? Então, ou seja, a gente com o respeito, a gente consegue já balizar dali o que a gente tem que fazer. E qual a orientação que a gente dá, né, Mariana, para essas pessoas? Primeira coisa, se você vê um tubarão, né, se você vê uma raia, primeira coisa, pense que é um privilégio, porque isso é muito difícil de acontecer, né? Então, assim, a gente mostra que esse ambiente, ele está tendo um equilíbrio, ele tem ali, nós temos uma baía da Ilha Grande, Sepetiba, né, com muito alimento, por isso que a gente falou de grande santuário da biodiversidade marinha, tem muito alimento, é um ambiente equilibrado, apesar da gente ter várias questões antrópicas ali, né, e tudo, a gente tem que tomar cuidado com a nossa poluição, para a gente não prejudicar esse ambiente e a gente fazer a nossa parte. Uhum. Então, a primeira coisa é fiquem tranquilos e felizes porque vocês estão vendo um animal dificilmente de ser enxergado dessa forma. Segunda coisa, com o respeito a gente mantém a distância. Então, se você está na água e está vendo esse animal, tente sair, não fique próximo, tenta, né, ter um pouco menos de interação. Se você está num barco, numa embarcação, não fique passando em cima do animal, não fique tentando chegar perto para ver. Se você está em qualquer tipo de embarcação, seja jet ski, caiaque, qualquer embarcação, né, que você tiver ali com motor ou sem motor, não fique tentando se aproximar, não vá tentar seguir o animal, não vá tentar ter essa interação, porque o animal, ele pode ter um entendimento de defesa, né, como Uhum. qualquer outro. É a mesma coisa, eu brinco muito, se você pisar no teu pé, você vai fazer o quê? Ou você vai revidar, ou então você vai achar ruim. Então, assim, a gente também tem a nossa defesa. Os animais também têm, né? Sim. Então, assim, eles têm, né? Se é uma fêmea grávida que está ali para gestar um filhote, você imagina, ela está querendo seguir o fluxo da vida dela e ela não vai Claro. entender como a gente, né? Certas aproximações, né? Uhum. Então, é manter mesmo essa distância e cautela, calma. Se você não se sente seguro, sai da água, né? É a melhor coisa para fazer. Com relação às áreas, Mariana, a gente está fazendo junto, né? Como eu falei desde o início, a gente está dando apoio e dando subsídio técnico para a gestão pública e políticas públicas voltadas para os tubarões e raias. Dentro disso, entra também a questão para a parte de turismo sustentável, para a parte de observação. Entra nisso também agora, até esse final de semana, inclusive, nós demos apoio, né? Já tem meses, na verdade, que a gente está dando apoio, mas agora, de fato, foi um evento que a gente conseguiu participar de natação no mar aberto, em que a gente foi para Ilha Grande, inclusive, apoiar um grupo de nadadores do EcoSwim em Angra. A gente está junto também da MASF, que é a maratona, né, de que eles fazem a fuga da Ilha Grande. Tem todos esses nados que eles utilizam a questão do mar. A gente está dando apoio. Inclusive, em que tipo de apoio? É um apoio para poder dar a orientação, sim, de onde passar, do percurso, do roteiro, se é seguro, se não é seguro. Então, essas informações a gente está ajudando, mas também cabe também às pessoas, à população, a cobrar, sim, dos órgãos públicos e dos órgãos responsáveis esse ordenamento
costeiro marinho, essa parte toda de segurança no mar, né, de áreas seguras para banho. A gente está tentando fazer essas delimitações, sinalização, né, dessas questões e dessas áreas. Isso tudo, o Instituto ProChark, ele dá o subsídio para isso. A gente não pode ir lá e fincar uma Uma placa. placa Mas avisando que tem. Exatamente, mas a gente pode cobrar, assim como também a população, pode cobrar que isso seja feito e que a gente possa dar esse apoio técnico, que é o que a gente já está fazendo, né? A gente sabe que tem tanto o INEA, o pessoal do IMAR aqui do Instituto do Meio Ambiente, eles estão nos pedindo também esse tipo de apoio para poder a gente estar dando informação para colocar essa sinalização, para poder a gente tentar entender um pouco melhor desse ambiente. E é através desses dados que a gente consegue. E, Mariana, não é qualquer tipo de dado que dá esse tipo de informação. É exatamente essa ferramenta da marcação satelital e acústica que responde essas perguntas que tanto anseiam tanto a sociedade quanto a gestão pública, né? Que é como que esses animais utilizam a área, né? Então, assim, é só através dessa marcação satelital e acústica que funciona, né, esse tipo de coisa. Então, cabe também à população também nos apoiar. Se as pessoas puderem entender que esse trabalho ajuda também a tanto a gestão pública e a própria sociedade a ter informação, isso é muito legal, porque isso é um ciclo. Que as pessoas conseguem nos apoiar, entender o trabalho, cobrar que isso seja feito, que esse monitoramento seja contínuo. Então, a gente estar aqui presente é extremamente importante e fazendo isso. E para isso a gente precisa de apoio. Apoio vem com o quê? Apoio vem com as pessoas curtindo, entendendo, apoiando, falando, divulgando o trabalho, pedindo que esse trabalho seja contínuo, cobrando mesmo, né, os órgãos públicos para que isso seja feito com o Instituto. Então, isso dá uma força para que a gente continue fazendo o nosso trabalho, né? E, Fernanda, eu vou até pedir para você falar um pouquinho da campanha, mas antes de você falar da campanha, o Cristiano Souza, ele mandou uma mensagem aqui para a gente no WhatsApp e parecia que ele sabia que você ia tocar no assunto da natação. Na verdade, você tocou no assunto sem saber da mensagem dele. Ele pediu para eu te perguntar se tem perigo continuar praticando natação no mar, porque ele parou depois que ele soube da presença aí dos tubarões. Cristiano, super legal sua pergunta, e eu acho que é isso que a gente está aqui hoje para poder responder, e eu tive no final de semana, né? Não é para parar de nadar, continue nadando, faça seus exercícios, porque ninguém está aqui hoje, né? O que a gente está trazendo de informação não é para poder acabar e parar de fazer as coisas que se faziam antes, não é isso. A gente está mostrando um novo cenário, Fernanda, né? desculpa te interromper, mas Sim. até porque eles já estavam aqui, né? Exato. Parece que eles antigamente estavam até em mais quantidade. Só que agora o que mudou foi a inovação que foi chegando, as tecnologias que foram aumentando e melhorando também, né? Então agora existe o drone, a câmera, a gente consegue realmente ver que eles estão aqui. Exato, e assim, o monitoramento ele traz isso, né? Por isso que a inovação tecnológica no mundo, de uma certa forma geral, ele trouxe várias coisas novas pra gente. E eu gosto de fazer uma analogia, né? A gente está aqui hoje na Baía da Ilha Grande, na frente aqui, na Baía da Ilha Grande, está na nossa frente aqui. Se a gente olhar agora para esse mar aqui, né, Mariana, você não sabe, você não vai ver aqui agora que tem tartaruga, que tem peixe, que tem raia, que tem outros animais aqui na frente. Você não consegue ver, porque é como se fosse um grande aquário com a luz apagada. E a gente só acendeu a luz e está conseguindo ver o que tem aqui, que animais que existem aqui, que sempre existiram, só que a gente não os via, né? E aí, é Cristiano, é Cristiano, né? Foi o Cristiano que mandou a mensagem aqui pra gente. Eu acho que a sua pergunta é tão importante para poder a gente conseguir responder que você continue fazendo isso. Qual é a orientação, né, para quem faz natação em mar aberto? Continue próximo da costa, faça isso mais de uma forma mais, principalmente você sozinho, né, que não é muito legal, mas a gente sabe que às vezes as pessoas acordam cedo e vão fazer aquela natação ali na costeirinha, que vão fazer a natação na praia vermelha, praia vermelha não, na Praia Grande, na Praia Grande, no Bonfim, enfim, continuem fazendo essas natações de vocês próximo à costa, não tem problema. O que a gente pede muito é para que vocês não vão mar adentro sozinhos, e isso tudo, né, até a gente recentemente agora participou de uma ajuda do pessoal que mudou o roteiro. Eles estavam querendo sair da Butinas para o Colégio Naval, nadando ali pelo meio, e aí estava pegando todo por uma parte mar aberto, iam ter pouquíssimas embarcações de apoio, e aí isso não ia ser legal. Por quê? Porque acaba que você pega um local de mar aberto onde você pode ter encontro não só com tubarão, você pode ter com um golfinho, com baleia, com raia, com outros animais ali que mas não representa perigo como o tubarão. O tubarão também não representa perigo dessa forma, né? A questão o tigre, ele tem uma questão um pouco diferente, um pouco
um animal um pouco mais curioso, mas não é em qualquer lugar que ele está. Então, se você estiver próximo da costa, não tem problema algum, continue fazendo sua natação na costeirinha. Agora, se vai ocorrer algum evento que eu pegue mar aberto, chama a gente, bate um papo com a gente, que eu consigo ajudar. A gente está tendo esse rastreio desses animais em tempo real. A ideia é essa, a ideia é exatamente a gente dar esse apoio, esse subsídio técnico para essas pessoas e para a população como um todo. A gente não é que a gente não está dizendo onde eles estão, a gente está dizendo onde eles estão, mas a gente está juntando essas informações e passando de uma forma muito com seriedade, né? Para não gerar fake news, para não gerar nenhuma desinformação sobre isso tudo. Então, assim, a natação mar aberto, ela requer um cuidado a mais. E as pessoas que fazem natação sabem Já disso. sabem disso. Já sabem disso, não é uma coisa nova para eles, né? Então, ou seja, mar aberto, a gente tem que conversar, é melhor ver alguns locais, ver como que é a questão de segurança, não só pela questão do tubarão, geral, de uma forma geral. Precisa de se ter procedimentos de segurança quando se envolve uma natação maior e de mar aberto. Se é uma natação costeira, não tem problema algum. Continuem fazendo aquilo dali com tranquilidade. Se puderem fazer junto com mais de uma pessoa, melhor. E uma solução, também uma coisa que a gente pediu, né, para as pessoas é o seguinte, dependendo do horário que você vai fazer a natação, principalmente sozinho, se você estiver indo muito no amanhecer e muito no entardecer, evitar esse momento crepuscular, que a gente chama que tem aquela meia luz ali, né, que está começando a amanhecer, ou então diminuindo a luz no final do dia. Por quê? É a hora que todos os animais estão mais ativos. Então, ou seja, não é só tubarão e raia, tá, gente? Todos os animais estão mais ativos nesse período. E é por isso também que acaba que os tubarões também ficam mais ativos nesse período, né? Então, assim, eles vão talvez buscar a questão de alimento, se aproximar um pouco mais ali do período, né, deles de costa, porque eles vão buscar alimento, né? Então, ou seja, evitar esses períodos é importante, né? Mas eu só tenho esse horário. Então, nada com mais gente, nada mais próximo da costa, não faz uma natação tão longa que pegue também um percurso que vá te colocar em risco para encontrar qualquer outro animal, né? Mas assim, lembrando que se você está fazendo uma natação no mar, você está ali convivendo com todos os outros animais, né? E isso é muito legal também, mostrando que a gente pode conviver de uma forma harmoniosa, que a gente deve, né, continuar fazendo a nossa parte, né? Quem usufrui o mar dessa forma entende a sua responsabilidade de não pegar um copo e jogar no mar, de jogar no chão, né? De trocar a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que usar o nosso lado racional, né, Mariana? Porque senão não dá, né? Ele tá até aqui falando que ele nada sozinho, sim, ele vai bem cedo, então por isso que ele fica com medo, mas ele vai voltar a nadar, então vai procurar nadar um pouquinho mais perto da costa, seguindo aí a sua orientação. Em Angra dos Reis, a gente tem algum registro, Fernanda, de ataque na história de Angra? Isso é super importante falar, Mariana. Não temos nenhum registro de tubarões, de incidente, de mordida nesse sentido com tubarões e raias. A não ser uma história que cada hora me falam que foi num lugar, mas é uma história de um pescador caça-sub que colocou a fieira do lado do seu próprio corpo, então, ou seja, ele virou a própria isca, né? E ali ele arpoou um tubarão e o tubarão revidou. Então, isso não configura como ataque, né? Não é ataque, não é simplesmente um acidente ali, né? Nem um incidente, é um acidente, né? Que aconteceu e isso foi na década de 80. Então, ou seja, nem foi agora, né? Eu tô chegando nessa pessoa, inclusive eu consegui já pegar o nome da pessoa de quem foi, essa pessoa já faleceu, inclusive, mas a família, eu consegui entrar em contato com a família. Então, ou seja, isso é um único registro que tem com relação à questão de tubarões aqui. Então, é exatamente por isso, porque é uma área extremamente abrigada, a gente tem uma área equilibrada, a gente tem muitos alimentos, mas a gente sabe que precisa tomar cuidado porque é mar, gente, né? Não é só pelo tubarão. E porque é um animal. É um animal. É um animal silvestre que tem todos os seus até defesas. indo para dentro de casa, né, Fernando? Um cachorro que o dono pode falar para você, olha, ele é super dócil, pode passar a mão. Ele pode estranhar, né? Se uma pessoa estranha chega ali perto dele, ele pode não entender muito legal aquilo e acabar avançando em alguém. Então, o mesmo vale aí para o tubarão, vale mais ainda para um tubarão que está ali no habitat dele, não acostumado a ter essa interação humana, e aí se ele se sente ameaçado, é claro que o mecanismo de defesa é esse. Mas como você disse, não temos nenhum registro aqui, a não ser esse aí da década de 80, que eu vou esperar você pesquisar mais e depois você volta aqui para trazer essas informações para gente. Mas agora são 2h52, a gente já está caminhando aqui para o fim do contexto. Eu vou pedir para você falar para a gente um pouquinho então sobre a campanha Avistou, Avisou.
É isso? É isso Quem mesmo. vê um tubarão por aqui, então, liga pra onde, comunica Sim. quem? Fala pra gente. Ó, a gente tem uma câmerazinha aqui, eu vou mostrar na câmera aqui, ó, para depois vocês quiserem ir na internet, daí, ó, dá uma olhadinha. A gente tem uma campanha que é o Avistou, Avisou, que é se você vê um tubarão, você tem condição de nos avisar. Pode ser pelo Instagram, tem um celular, você tem um QR Code aqui também, ó. Se vocês quiserem, entra na página do Instituto também, que é o proshark.org.br, e tem o nosso perfil do Instagram, que é o proshark_instituto, tá? Então você pode ir lá, segue também, quando você entrar, você aperta para seguir. É isso Para a gente aí. poder ter condição de fazer a divulgação desse trabalho. E aí, você viu esse tubarão, me avisa. Para que isso, Mariana? É importante. Muita gente está me perguntando para que essa divulgação. Porque a gente está mapeando onde estão esses animais. Né? Então, a gente sabendo, né, que ocorreu um tubarão aqui, até mesmo recentemente, agora lá em Paraty, nos chamaram para poder exatamente mostrar. Então, a gente consegue entender. O tubarão não tem uma placa de pare, né, gente? É. Então, ou seja, essa baía, esse mar, ele pertence a eles, né? Então, eles estão rodando tudo. Então, quanto mais a gente tiver informação e vocês podem nos ajudar nisso, é super importante, tá? Então, eu deixo aqui muito essas informações de uma forma muito clara, transparente. Eu sou super acessível. Podem mandar mensagem, podem estar ali. Se eu não conseguir responder logo na hora, eu respondo depois, eu dou um jeito. Mas podem contar aí comigo e posso dar apoio, né? Até mesmo para essa questão de natação, de outros esportes, porque a nossa intenção é essa: o turismo sustentável, ele tem que continuar acontecendo. A nossa ideia não é prejudicar de jeito nenhum setor aqui, nem de Angra dos Reis, nem de Paraty, nem de Itaguaí, de nada. Costa Verde, o estado do Rio, a gente quer que cada vez mais a gente prospere e que também o Prochac possa prosperar junto, né, com essas ações todas, dando apoio, dando subsídio, e que a população possa entender que a gente agora está aqui para ajudar, né, para poder trazer essas informações de uma forma muito positiva, né, e que a gente não entenda isso com esse receio todo, né. Acho que a grande mensagem é essa, que a gente possa continuar usufruindo e usando desse mar maravilhoso que a gente tem aqui nessa Baía da Ilha Grande Sepetiba, que é merecido, né, gente? Daqui a pouco tá chegando o verão, né, Mariana? Então, ou seja, vamos Isso aproveitar, aí. gente. Esse inverno já tá até dando uns spoilers de como vai ser o verão, porque tem feito dias lindos, maravilhosos, né? Já tá dando até para aproveitar um pouquinho toda essa beleza aqui da nossa região. E só para concluir, né, pegando aí esse gancho que você falou, é isso, as pessoas têm que passar a entender, a trocar, na verdade, né, o medo pelo respeito. Né? O tubarão é um animal como qualquer outro e a gente precisa respeitar toda a flora e a fauna de onde a gente vive, do planeta que a gente vive, né? Não só aqui da região, mas de qualquer lugar que a gente possa ir. Se a gente puder contribuir, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, eu te agradeço demais por ter estado aqui no Contexto hoje com a gente, desmistificado um pouquinho essa questão do tubarão. A gente sabe que leva tempo, até porque não foi hoje, não foi ontem que as pessoas começaram a falar de tubarão e colocar ele nesse lugarzinho de um super vilão, né? Então, isso já é de muitos anos, muito tempo. A gente sabe que mudar a cultura, mudar o pensamento da sociedade é complicado, mas devagarzinho vai se chegando lá, né? Muito obrigada, Fernanda, pela participação aqui hoje. Eu que agradeço e eu fico muito feliz da gente estar aqui. Pode contar com a gente sempre. Tem esse vídeo, quem estiver pela internet tem como assistir. Tem então no nosso Instagram também, mostrando exatamente dos dentes e vértebras desses tubarões de 4, 5 mil anos atrás, Mariana. Então, ou seja, esses tubarões não são de agora. Eles sempre existiram aqui e a gente tem o privilégio de estar aqui hoje convivendo dessa forma harmoniosa. Vamos continuar, pessoal. Vamos lá, siga e apoie o Instituto Prochac. Vão seguindo a gente aí. Podem contar com a gente. Obrigada, tá? Imagina. E a gente segue aqui com o Contexto. Contexto, você por dentro da notícia.